clientes. E essa é a minha missão, é ensinar a você a tratar bem os seus clientes. E aconteceu uma coisa bem interessante depois que eu lancei aqui o canal Pharma, porque algumas pessoas me procuraram querendo entender sobre oratória. Não, gente. Não é minha praia ensinar você sobre oratória. Eu estou conversando com você sobre comunicação. É muito diferente. Eu até digo que é outra direção, não tem relação direta com oratória. Comunicação não tem. Então, quando uma pessoa vem falar comigo, Charles, eu quero que você me ensine oratória. Não tem como te ensinar oratória, porque eu não tenho preparação para te ensinar oratória. Eu estudei oratória. E por que eu estudei oratória? Eu te afirmo, você tem que procurar profissionais de oratória para você aprender a ser um orador. O que eu estou te ensinando aqui, a proposta minha é de te ensinar a comunicar. E está cheio de oradores famosos por aí, locutores famosos, âncoras de televisão, que não se comunicam. E você vai entender por que eles não se comunicam hoje. Não existe possibilidade, porque todos nós temos aqui, nós temos um cérebro, e é importante que você saiba disso. Comunicadores, eles conversam com a missão, conversam com a visão, conversam com a cultura do interlocutor. O orador, não. O orador vai lá e fala o que tem que dizer, ele monta o roteiro, imposta a sua voz, fala do jeito que tem que se falar, no padrão que é exigido pela empresa e pronto, faz o teu trabalho como profissional da oratória. É diferente. Existem muitos locutores que se comunicam muito bem, mas tem a grande maioria dos locutores hoje em dia, eles estão apenas sendo locutores. E a oratória prepara você para ser um locutor. Mas a comunicação, você não precisa nem falar, você não precisa nem de voz para ser comunicador. Então é muito diferente uma coisa da outra. Eu quero que você entenda e separe muito bem as coisas. O que eu estou passando para você aqui é a minha experiência de vida como comunicador. E o que eu sempre entendi de oratória, que eu achava que era comunicação, eu percebi que não. A oratória é uma das coisas que, se caso a gente queira trabalhar com público, falar em público, fazer discursos, você vai precisar fazer um curso de oratória para você saber impostar a sua voz, para você compreender qual é o seu estilo, para você entender como montar ali um roteiro para conversar em público, para você entender algumas posturas que você precisa. A oratória vai te ensinar sobre isso. Agora, a comunicação, necessariamente você não precisa de palco, você não precisa ser profissional de oratória, você não precisa ser locutor para você se comunicar. E a comunicação, ela pode ser ensurdecedora com o teu silêncio. Se o silêncio for feito na hora certa, isso é comunicação. Se você usa um perfume que agrada a pessoa que é interlocutor de você, esse perfume vai comunicar muito bem uma mensagem que você está passando para aquela pessoa, que pode ser o que você quer. Mas se você não entender a cabeça da outra pessoa, você não vai se comunicar positivamente. Tem perfume que você utiliza que agrada o teu interlocutor, mas tem perfume que agride. Então é diferente. Comunicação, oratória, locução. É excelente quando você encontra um locutor que é comunicador, mas não está na moda. Você vê muitos aí que fala, mas não se comunica. Por quê? Porque não tem o básico, que é credibilidade. Então é preciso que, antes de qualquer coisa, se você quer comunicar, você precisa ser coerente. Não tem espaço para quem não lida com a verdade, se a pessoa quiser ser comunicador. Então é por isso que hoje eu quero falar para você bastante sobre isso. Comunicação, você precisa respeitar a pessoa que você está conversando. E lá em 97, quando eu estudei o sistema dialético de ensino, a gente ia trabalhar com menino de rua, a gente precisava entender a vida daquela criança de rua, para depois a gente tentar ensinar matemática e tentar ensinar português para eles. Por quê?
ser professor tradicional não resolvia o problema de uma criança que vivia na rua, que vivia em uma família em que os pais batiam, o pai batia na mãe, a mãe fazia um monte de coisa errada. Então a criança vivia em um mundo paralelo, que a gente precisava entender a vida daquela criança para conseguir descobrir um pouco e conseguir um pouco de abertura com aquela criança para que a gente conseguisse ensiná-lo alguma coisa. E a comunicação fluía a partir disso. Então, eu fui ensinar matemática por causa da música, e a gente separava o tempo da música para ensinar as crianças. Aí eu tinha um amigo que ensinava português e matemática no campo de futebol, e as crianças adoravam, eram todos meninos de rua. Foi um projeto levado por uma das pessoas mais importantes na minha comunicação, chama-se Jesuíta Simões. Ela era minha professora de literatura. E aí, ela me ajudou muito, né? Porque eu chegava todo empolgado com meus textos loucos, falava para ela, e ela me incentivava a continuar escrevendo. Muita gente nem dava assunto para aquilo que eu estava falando, mas ela me incentivava. Então, tem que deixar registrado a importância de Jesuíta Simões nesse incentivo. Eu sempre corria atrás dela quando eu terminava de fazer um poema. Por mais louco que seja, mais doido que seja meu texto, eu sempre procurava Jesuíta. E ela me incentivava. Eu não sei se ela lembra hoje disso, mas eu não esqueço. Eu sou grato muito a ela. Então, comunicação exige coerência. Comunicação exige verdade. Comunicação exige credibilidade. E nós temos muitos locutores que não se comunicam porque não tem credibilidade perante as pessoas. Então a pessoa nem ouve mais. Aquela pessoa que você acreditava, que te decepcionou, você não escuta mais. Por quê? Porque aquela pessoa não tem mais credibilidade com você. Por que você vai ouvir uma pessoa que não tem credibilidade? Por mais que a pessoa seja ali, tenha a voz linda, maravilhosa, esteja trabalhando na melhor empresa de comunicação que deveria ser empresa de comunicação do Brasil, mas você não vai ouvir porque não tem credibilidade. Agora, se você quer ter credibilidade, às vezes, fazendo silêncio, você já consegue credibilidade. Então, ou seja, a diferença entre oratória, locução e comunicação é muito simples. A comunicação não necessariamente depende de você ser profissional da oratória, você trabalhar com locução. A comunicação, qualquer pessoa pode ser comunicador, independente de ter uma profissão de comunicador. Até para você comunicar com seu filho, com sua esposa, com seu pai, com seus amigos. Se você não tiver o mínimo que a comunicação exige, que é a credibilidade, você não vai conseguir levar a sua mensagem. Então, como eu disse no sábado, eu falei sobre isso. Pense muito bem no que você vai dizer. Veja se é importante para você, se aquela ideia você adotaria para a sua vida, o que você vai falar para as pessoas. E depois que você tomar essa decisão, você ainda precisa escolher, entender a pessoa que você vai conversar. Isso é comunicação. Se você não fizer isso, não é comunicação. Eu quero terminar hoje falando de um poema chamado Coerência, que foi uma inspiração que eu tive depois que me fizeram essa pergunta. Charles, qual que é a diferença entre oratória e comunicação? Eu diria que é muito importante que a oratória esteja inserida entre as ferramentas que um comunicador precisa. Se ele trabalhar com comunicação, ele precisa da oratória. Agora, é diferente. A oratória, ela tem muitos locutores que são excelentes locutores por causa da oratória, mas que não conseguem se comunicar porque não têm credibilidade. Então, eu me inspirei
em Mateus 5, versículo 37, onde diz que sim é sim e não é não, que o resto é coisa do maligno. Então, portanto, o meu poema chama-se Coerência. Nas pelejas da vida, a cada passo marcado, a sinceridade é o nosso clarim. Sejamos fortes, de caráter honrado, pois quem mente se perde, seja justo enfim. Acredite, amado irmão, sim é sim e não é não. Eu tenho um chapéu na cabeça, eu tenho o olhar decidido, falo a verdade e isso é cela que me mantém. Enfrento o mundo sem medo, sou destemido. Seja forte, pois ser franco é não se render a ninguém. Ser franco, portanto, amado irmão, é entender que sim é sim e que não é não. Seja aquele touro feroz que não teme o covarde. Já ao verdadeiro vaqueiro, o mesmo sempre se rende. Quando decidir montar na vida, o faça com firmeza, justiça e coração. Por isso, escuta aí, irmão. Sim é sim e não é não. Eu sei, existe o brilho nas estrelas, existe o luar do sertão. Façamos da honestidade nosso bordão. Se tu enganas ou trapaceias, vais cair no chão. Mas se és sincero, vais manter a direção. Preste muita atenção, amado irmão, que sim seja sim e que não seja não. Se arremesse o meu laço, é um verdadeiro teste de caráter a cada volta no ar. Se és forte e leal, vai se manter firme e são. A verdade é como um laço apertado e preso ao coração, que sempre te ensina, amado irmão, que sim é sim e que não é não. Ao entardecer, depois da jornada do dia, obediência, nosso dever, terá sido cumprida. Quem segue a mentira se perde na ilusão, já o sincero não perde a razão. Por isso, eu aconselho você, meu irmão, que sim seja sim e que não seja não. No calor da fogueira, nas histórias contadas, a verdade é uma tocha, ou melhor, uma chama verdadeira. Ali, a mentira se queima, o falso perde a direção. O franco tem o poder da história, o franco tem o mundo nas mãos. É preciso que você também comece a afirmar, amado irmão, que sim seja sim e que não seja não. Nessas rodas de prosa, seja em versos cantados, cantemos um tributo ao sincero, ao coração dedicado. Quando a verdade é a essência, ecoa no mundo a canção, até ecoa nas almas, alcança qualquer rincão. Por isso, eu sempre te digo, amado irmão, que sim seja sim, que não seja não. Fica aqui a nossa mensagem de fé e de valor. É um sermão, na verdade, mas também é uma essência de amor. Que falemos a verdade com toda a devoção. E que a verdade seja uma verdadeira inspiração para guiar a nossa nação. Eu sempre te direi com muita firmeza, irmão, que sim seja sim e que não seja não. Mateus capítulo 5, versículo 37.